Boa noite, pessoal. Aqui é a Cris e quero agradecer a todos que já estão aí aguardando pelo Hangout e quem está chegando agora também. E hoje é dia aqui do nosso bate-papo sobre um assunto que gera muita dúvida, e não só em fotógrafo aí que está começando a carreira, mas em quem já está aí na estrada, quem já fotografa. E então, assim, para isso, para resolver essas questões, essas dúvidas, eu estou aqui hoje com a doutora Sivone Silva e com o doutor Flávio Oliveira, e juntos aí eles fundaram a Silvia Oliveira, que é uma empresa de consultoria contábil. E o legal que eu achei é que eles atendem profissionais aí da área de comunicação, marketing e fotografia. E aí tanto faz se você está começando agora, se você já é grande, eles vão atender você, e eu achei legal isso, porque eles entendem aí o universo do fotógrafo, e com isso eles podem dar uma orientação muito mais direcionada aí para as nossas necessidades. Então, tenho certeza aí que vocês vão tirar muito proveito e vão aprender bastante com esse nosso Hangout de hoje. Eu pedi para as pessoas enviarem aí as dúvidas, as perguntas. A gente selecionou, tinha muita pergunta parecida, então a gente fez uma seleção aí. Agradeço todos que enviaram aí as perguntas para a gente, que com isso deu para a gente estruturar aí um bate-papo que vai ser bem legal. Então, agradeço também a doutora Sivone, doutor Flávio, que se disponibilizaram a estar aqui com a gente. A gente se conheceu aí meio por acaso e eu fiquei tão feliz com isso, e acho que vai ser muito proveitoso esse contato que a gente teve. Então, pessoal, obrigada mesmo por vocês estarem aqui, cedendo um pouco do seu tempo e um pouco do conhecimento de vocês, compartilhando aí com o pessoal do CONAF, com o público aqui do Clicando e Andando. Tenho certeza que o pessoal todo vai poder aprender bastante com vocês. Então, obrigada por vocês estarem aqui. Antes da gente começar, eu vou pedir para vocês se apresentarem brevemente, dizerem aí quem vocês são e um pouquinho do que vocês fazem, para a galera conhecer um pouquinho mais sobre vocês. Boa noite a todos. Eu sou a doutora Sivone Silva, sou administradora e advogada, sócia da Silvia Oliveira Consultoria Empresarial, uma empresa que está presente no mercado já há 6 anos. Atuamos diretamente na área contábil e jurídica, prestando assessoria para empresas de pequeno, médio e grande porte. E, em especial, temos um projeto com a área de comunicação, fotógrafos e marketing, pessoas talentosíssimas que nos encantou e nos fez entrar nesse mundo da fotografia, né? Agora, uma grande diferença é que nós não sabemos fotografar. Então, cada dia que passa, nos apaixonamos mais ainda por cada clique que conseguimos captar pelos nossos clientes, por outros colegas da área. E isso vem nos invadindo, até o ponto que conhecemos a Cris Dornelas por um encontro, como ela mesma disse, casual. E eu acredito que esses encontros são os mais esperados, são aqueles que mais nos dão retorno em todos os sentidos, né? Seja pessoal, profissional. Quero agradecer imensamente essa participação. Para nós é uma honra poder contribuir. Espero que possamos agregar valor aí ao projeto, orientando, tirando dúvidas, esclarecendo da melhor maneira que for. Estaremos sempre à disposição no que nos couber. Vou passar a palavra para o meu sócio, o doutor Flávio, e seguiremos adiante. Muito obrigada pela oportunidade, Cris. Eu que agradeço. Olá, Cris. Boa noite a todos. Meu nome é Flávio de Oliveira, sou diretor operacional da Silvia Oliveira, consultoria contábil. Minha formação, eu sou contador e advogado, especialista na área tributária. O desejo da Silvia Oliveira nesse projeto, aí, não só na área de comunicação, mas na área de prestação de serviços em geral, se deu em virtude da grande demanda de pessoas partindo aí para ter o seu próprio negócio, né? Então, a gente entende que a Silvia Oliveira tem que estar no mercado para auxiliá-los no andamento do dia a dia, nos projetos futuros, de como atender fiscalmente aí
as exigências aí que o nosso governo nos impõe, tá? Agradecemos aí a você e a Clicando e Andando pela oportunidade. Esperamos que possa ser produtivo esse nosso bate-papo e estamos à disposição. Ah, que legal, gente. É bem importante nós, fotógrafos aqui, termos em mente que a gente não precisa saber de tudo, né? Essa é uma área que realmente a gente não tem conhecimento, então nada melhor do que a gente buscar esse tipo de informação com quem está na área, com quem é especialista nisso, né? Então, por isso que eu acho que vai ser muito legal esse nosso bate-papo. E para a gente dar início aqui, eu separei uma pergunta que acho que vai poder, para a gente poder iniciar com ela, que foi a pergunta que o Leonardo Elias enviou para a gente. Ele pergunta o seguinte, e assim como ele, tá, outras pessoas fizeram esse tipo de pergunta também, perguntas como essa bem parecidas. E ele pergunta o seguinte, quais problemas podem surgir caso eu continue fotografando em fins de semana sem essa formalidade? Tá. Olha, Cris, esse é um grande problema que não só o Leonardo, como outros profissionais, não só na área da fotografia, como os demais, inicia uma atividade e não formaliza ela, né? Infelizmente, nós estamos passando por uma situação em que a formalização não passa a ser uma questão secundária, e sim primordial. Primeiro, para aspectos legais na atividade dele. Segundo, para aspectos fiscais, quanto ao futuro e o rendimento que ele ofere durante essa atividade, né? Existem várias formas dele formalizar o seu negócio, dentro do microempreendedor até um outro tipo de atividade, dependendo do volume que ele tenha de negócio, tá? Mas é fundamental ele iniciar com um processo de formalização independente da rotina dele. Ou seja, hoje ele atua apenas no final de semana. Ele pode, ao longo do prazo do projeto profissional dele, estender isso às semanas e assim se tornar uma coisa necessária à vida útil dele, né? A gente não sabe se o projeto dele é desvincular de talvez uma atividade que ele tenha e se dedicar exclusivamente à fotografia. O importante é, desde cedo, se formalizando, tendo a sua empresa, emitindo a sua nota, estando preparado para o mercado, em oportunidades que venham ocorrer não só de finais de semana e durante a semana, ele vai estar apto a estar prestando qualquer tipo de serviço dentro da categoria dele, tá bom? Legal, ou seja, mesmo quem está ali de uma forma, vamos dizer assim, despretensiosa, é bem provável que o Leonardo tenha uma atividade, uma outra atividade profissional, e é fotógrafo aí nos finais de semana, que a gente vê muitos, assim, eu mesma fiz isso no começo, mas assim, é legal então, a gente tem em mente que mesmo assim, já é legal, já é necessário e importante a gente buscar se formalizar, buscar ter um CNPJ para emissão de notas, para poder até receber outras oportunidades que possam exigir esse tipo de coisa, e também para estar com as coisas regulamentadas, vamos dizer, no sentido de que da onde é aquele dinheiro que eu estou recebendo, né? Acho que nesse sentido também, né? Isso que ele transpareça algumas situações que, se ele trabalhar na pessoa física dele, da forma que ele está fazendo aos finais de semana, talvez não ocorra, né? Quando ele faz, através da empresa, essa atividade, ele passa a ter uma formalização, ele passa a dar uma transparência nesse rendimento que ele auferiu durante esse final de semana. Não deixa de ser um rendimento dele, né? Não deixa de estar formalizado, então ele evita algumas consequências, né? Eu ia até perguntar isso, desculpa te cortar, que ele pergunta aqui, né, que problemas podem surgir? O que de problema pode surgir se a pessoa não fizer essa regulamentação, vamos dizer assim? O grande problema que a informal ocorre e sempre vem sendo aplicado a eles é a omissão na declaração desse rendimento. Então, o profissional, ele, durante o final de semana, foi lá e prestou um serviço, recebeu um rendimento sobre esse serviço e ele não pagou o imposto sobre esse serviço, né? Por entender que é habitual, por entender que não é a atividade principal dele. O grande foco é
a legislação tem essa situação. A legislação determina que o rendimento, o valor que ele auferiu naquela prestação de serviço tenha que ser tributado quanto ao imposto de renda e as legislações esparsas, né? Então, a partir do momento que ele tem o CNPJ dele, e ele passa a fazer isso pela empresa dele, ele tem o primeiro aspecto financeiro que, além de ser um tributo que ele vai pagar menor do que na pessoa física, ele passa a ter o rendimento dele declarado e passa a não incorrer nas omissões de receita e qualquer impedimento fiscal que possa vir a ocorrer sobre ele, tá? Então, esse é o principal ponto que ele tem. Ele pode fazer isso na pessoa física dele, Cris? Pode. Eu posso pegar o meu rendimento durante os meus finais de semana e pagar o imposto. Qual o grande chavão aí? Aí é uma dica que a gente dá para os profissionais. Se você tributar na sua pessoa física, pagar o imposto como pessoa física, você vai pagar mais caro do que pagar o imposto pela pessoa jurídica, né? Então, em proporção, a gente está falando em torno aí de 18% a 20% de diferença de imposto entre pagar na pessoa física para pagar na pessoa jurídica. Ou seja, correr um risco para um trabalho finais de semana ou um trabalho informal, se eu tenho a possibilidade de regularizar isso e manter isso em ordem, óbvio, não tem nada é prejudicial a ele, né? Pelo contrário, é benéfico a ele. Uhum. Legal. E até, acho que já deu até um gancho aqui para eu fazer as duas próximas perguntas, que até tem uma relação. A Fátima Correia, ela até comentou um pouquinho antes da pergunta, que ela está começando a fotografar e que ela realmente, ela estava até nessa fase com essas dúvidas de, será que eu já preciso abrir uma empresa? E ela até me mandou a dúvida, será que eu abro uma MEI? E o Marcelo Filimbert, ele fez uma pergunta que até complementa essa dúvida da Fátima, que é, quais são os passos para eu me cadastrar como MEI? E qual que é o custo mensal disso? Tá, vamos lá. A Fátima, ela já deve abrir o MEI, tá? Por quê? A partir do momento que ela começa a atuar como uma pessoa jurídica e direciona para o MEI, ela tem alguns benefícios que uma empresa que não está na condição de microempreendedor não tem. Então, vamos lá. O MEI, ele traz uma condição especial de limitação de pagamento de imposto até um determinado valor de faturamento. Então, se ele fatura durante o ano R$60 mil, 5 mil limite por mês, ele vai pagar um imposto limitado a uma taxa única de cerca de R$65, tá? Esse valor, efetivamente, ele é muito menor que qualquer outro tipo de formalização de empresa, tá? E o MEI, ele possibilita para esse profissional que está iniciando a sua carreira a deixar de cumprir algumas exigências fiscais que uma empresa, microempresa ou empresa de pequeno porte, tá, tem que cumprir. Quais são essas exigências? O MEI, ele é dispensado em determinadas situações da emissão da nota fiscal de serviço prestado. Veja, ele é dispensado, mas não significa se o tomador do serviço não se solicitar a nota, ele não tem que emitir, ele deve emitir, né? Sempre respeitando esse limite mensal. O grande aspecto que ela tem que avaliar é o dela nessa atividade. Está acima dos 5 mil mensal? Está abaixo dos 5 mil mensal? Para ela tomar a decisão correta da formalização que ela vai fazer. Tá? O ponto é, partir para a pessoa jurídica, sendo um microempreendedor ou uma microempresa, é fundamental para ela que ela vai regularizar um rendimento, ter uma profissão regulamentada dentro da sua empresa, comprovar juridicamente que esse rendimento ele é um rendimento legal, tá? E a partir dali ela consegue direcionar os aspectos legais que ela vai dar para a sua empresa. E fora o aspecto comercial, né? Muito mais vantajoso e gera muito mais credibilidade eu contratar uma empresa formalizada, regular, que tenha a sua condição de PJ, de emitir nota, de fazer a sua regularidade, do que contratar na informalidade, né? Ou seja, gera credibilidade, ela vai ganhar mercado, ela consegue evitar qualquer tipo de risco fiscal, né? Então, são só benefícios que nesse momento ela tem. Mas lembre-se, ela tem que sempre considerar o primeiro aspecto, o faturamento que ela tem.
tá? Se o faturamento exceder os 5 mil, ela não pode abrir um MEI, ela vai ter que abrir um microempreendedor, uma microempresa, né? Então ela foge da condição do MEI e abre uma microempresa, ok? Ainda na pergunta do nosso amigo Marcelo, como é que ele faz a formalização do MEI? O MEI, o governo federal ele instituiu um programa através de um site que chama o Portal do Microempreendedor, e nesse portal ele consegue fazer a abertura da empresa dele na condição de MEI, sem a necessidade de contratar um profissional contábil. Aliás, a abertura, efetivamente, pode até ser feita por um profissional contábil, desde que esse profissional não cobre a abertura dele, tá? Ou seja, a lei instituída pelo microempreendedor obriga-se que o contador possa fazer a constituição dessa empresa, obter o CNPJ, obter a inscrição municipal para ele emitir a nota fiscal dele, sem um custo. Por que isso? Porque o intuito da lei é fazer a facilitação desse microempreendedor em se formalizar e ter a sua atividade regulamentada, ok? O que ele vai ter de custo mensal? Vai ter de custo mensal o imposto que ele vai pagar sobre o rendimento de até R$5 mil. Caso ele ofira um valor maior, esse valor de R$65 aproximadamente, ele vai aumentar, tá? Então ele perde a condição disso. Então são algumas regras que ele precisa respeitar, tá? Para a emissão do documento do microempreendedor, ele vai precisar dos documentos pessoais dele e a declaração do imposto de renda dele, pessoa física, caso ele seja declarante da declaração. Caso não seja, o título de eleitor como um documento fundamental. Tá? Então, vamos lá, RG, CPF, comprovante de residência, o título de eleitor ou a declaração de imposto de renda, pessoa física. Tá? E um parênteses. Ontem saiu um projeto, foi aprovado um projeto de lei no Senado, onde possibilita que o microempreendedor tenha a sua empresa no seu local residencial. Ok? Então, até o dia 29, isso era impossível. A gente não poderia ter nenhuma empresa constituída em um imóvel residencial. Tá? A partir de onde foi aprovada essa alteração na legislação, possibilitando essa novidade aí para que microempreendedores, e veja, apenas ele, microempreendedor, possa ter a sua empresa aberta dentro da sua residência. Tá? Isso é um avanço, a gente entende que isso é uma oportunidade de regularizar muitas pessoas que estão na condição de autônomo e não informalidade, porque quando ele vai abrir uma empresa e ele pensa no custo de locar um espaço, ele desiste de formalizar o negócio. Tá? Então, essa é uma novidade que pingou ontem, já está valendo a partir de hoje, então é mais um chavão para que ele possa não deixar de regularizar. Ok? Que ótimo. E até a grande maioria aí de fotógrafos, pelo menos que estão iniciando, que não tem um estúdio, trabalham muitas vezes de casa, né? Então, isso vai ajudar muita gente, sem dúvida, né? Eu mesmo trabalho de casa, né? Então... que ótimo, tá vendo? É muito bom. Sem dúvida tem um lado bom, mas tem que ter disciplina também. Viu? Tem que ter bastante disciplina. Senão as pessoas confundem. E até eu acho que essa dúvida da Carol Lau mandou uma pergunta que acho que também várias outras pessoas têm essa mesma dúvida, né? Então, a Carol, ela disse o seguinte, eu sou funcionária em uma empresa e também sou MEI. Ou seja, então, quem é funcionário de alguma empresa, tem uma atividade principal aí, pode também ter um MEI, né? E ela pergunta o seguinte, né? Como eu devo fazer a minha declaração de imposto de renda? Eu incluo alguma coisa do MEI na minha declaração pessoal? Sim, veja, a Carol, ela tem uma situação que hoje, na condição das pessoas que estão se aplicando, ou seja, tem a sua empresa, tem o seu fixo seletista, tem o seu rendimento, e paralelo a isso, para talvez complementar um rendimento, fazer um novo desafio profissional, abrir o seu microempreendedor para estar desenvolvendo a sua atividade, tá? Ambos os rendimentos cabem na declaração de imposto de renda da pessoa física, ok? Por quê? O Instituto Pessoa Física, Carol, ela tem o seu rendimento como seletista, então ela vai declarar em
dela só as imposto de renda. Ok? E ele é considerado uma pessoa jurídica, na qual ela, Carol, ela é detentora desse CNPJ. Né? Ou seja, é um bem dela, ela vai oferir um rendimento dela, ela paga um tributo sobre o rendimento dela nessa pessoa jurídica. Isso tem que ser declarado no imposto de renda física dela. O que ela tem que observar? Primeiro, a condição do rendimento que ela oferiu no ano de 2015, quanto ela oferiu no ano de 2015, porque subentende-se que um microempreendedor ele tem um faturamento anual de R$60 mil. Tá? Então, se eu faturei R$60 mil e aplique isso dentro da minha declaração de imposto de renda, pessoa física, eu posso ter uma majoração no imposto a pagar nessa declaração. Tá? Então, não é simplesmente ela pegar o valor de 60 mil e aplicar sobre o rendimento na declaração de imposto de renda. Ela tem que oferir mensalmente o quanto ela realmente obteve nesse rendimento pela pessoa jurídica, para ela declarar o rendimento na qual ela teve de tributação. Por que isso? O rendimento do MEI, ele vai entrar para a Carol de forma isenta, desde que ela esteja no limite mensal de 5 mil. Caso ela não esteja, esse rendimento terá que ser tributado. E vai ser tributado aonde? Vai ser tributado na pessoa jurídica, porque esse rendimento faz parte da pessoa jurídica. Então, o aspecto aqui é muito importante. Ela não pode simplesmente pegar a condição do MEI dela e aplicar na pessoa física dela, sem antes ela tomar o cuidado com relação a esse rendimento que ela oferiu durante o ano de 2015. Tá? Essa questão do rendimento solucionada, ela vai partir para a questão dos bens. A pessoa jurídica é um bem que ela tem uma cota lá, uma participação naquela empresa. Isso ela tem que declarar lá na ficha de bens e direitos dela, como sendo detentora desse CNPJ. Ok? Quando ela faz esse ajuste, o órgão federal, a Receita Federal, ela cruza essa informação, auferindo que realmente a Carol teve um rendimento na pessoa física dela na condição de seletista, que ela pagou o tributo, e ela transitou um rendimento na pessoa jurídica dela, na qual está declarado também, e ela está unificando isso junto com a declaração de pessoa física dela. Ela amarra essa questão, não dá dúvidas para o fisco questioná-la com relação à empresa ou com relação à declaração de pessoa física dela. Tá? Importante, dúvidas, ela tem que contratar um profissional adequado para estar elaborando a declaração dela. Melhor até do que fazer sozinha ali, depois acaba fazendo alguma coisa errada, né? Então, para evitar alguma irregularidade nisso, né, a melhor coisa é ter a ajuda mesmo de um profissional. Né? Isso mesmo. E o Paulo Sérgio Silva, ele mandou aqui algumas perguntas. Bom, ele começa assim, né? Como me registrar como autônomo sem ter que abrir uma empresa? E aí, nesse caso, é possível emitir notas e dá para fazer esse registro sem o serviço, sem contratar, né, um serviço de um contador? E ainda ele pergunta aqui se tem alguma categoria específica para fotógrafo. Ele fez aí são várias perguntas. Se vocês quiserem um pouco. Mas é uma pergunta interessante, porque muita gente que trabalha na condição de autônomo não se formaliza, né? Nem na condição de autônomo, nem na condição de microempreendedor. E depois começa a ter as consequências fiscais em virtude desse erro lá atrás que foi ocorrido, tá? O Paulo pode ser registrado sim como autônomo, ele pode ter uma inscrição de autônomo. Dependendo do município que ele está, ele deverá ir até o município e verificar as regras fiscais que obtém aquele município para estar dando uma concessão para ele de autônomo, tá? Via de regra, o que ele vai precisar de documentos, tá? E a gente está falando no âmbito de São Paulo, tá? Ou o número de inscrição dele no INSS, tá? RG, CPF e comprovante de residência. Com esses documentos, a prefeitura vai conceder para ele uma inscrição de autônomo e com isso vai possibilitar ele, em determinadas situações, emitir não a nota fiscal, mas o recibo provisório de autônomo. Tá? Esse recibo ele é um documento fiscal válido que possibilita ele a atuar na condição de autônomo. Ok? O mais importante que o Paulo tem que avaliar não é ter medo de abrir uma empresa.
quando a gente fala a questão, o contraponto autônomo versus pessoa jurídica, ter a empresa, ele tem que avaliar a questão tributária, quanto de imposto ele vai pagar nesse rendimento na pessoa física e o quanto de imposto ele vai pagar nesse rendimento na pessoa jurídica. Tá? É latente a diferença. Tá? Quando a gente fala isso e faz a conta, o empresário ele fica assustado, porque ele acha que ter uma empresa, ele precisa de uma estrutura muito grande para estar administrando, ele precisa ter um custo mensal para estar mantendo a empresa. E na realidade não é. Tá? Hoje, na condição de autônomo, o Paulo, dependendo da situação, e se ele não formalizar a situação dele, ele pode ter uma carga tributária de quase 36%. Só na condição. Sendo que na pessoa jurídica dele, ele pode iniciar com 6%. Ou seja, é gritante o valor entre uma figura e a outra. Tá? Mas depende muito do projeto na qual ele está empenhado. Se o projeto dele é eventual, ele realmente não tem um empenho, não tem o desejo de ter uma empresa, é interessante ele buscar a formalização da condição de autônomo, porque na condição de autônomo, ele é uma condição que a legislação aplica a ele, regular, ele não deixa de ser regular nesse rendimento e paga-se um imposto dentro daquele rendimento, declara-se na declaração, faça a declaração, inclua-se esse rendimento na declaração de pessoa física dele também, tá? Quanto ao registro no Ministério do Trabalho, ele não precisa, a condição de autônomo não dá um registro no Ministério do Trabalho. A inscrição na Previdência Social já satisfaz essa condição dele de garantir os direitos previdenciários dele, ok? Precisa de um contador? Ele vai precisar de um profissional para talvez fazer o cálculo e as guias daquela condição de autônomo. Se ele tiver a competência para desenvolver esse papel, o contador, nesse momento, não vai ser necessário para ele, desde que ele tenha essa competência para fazer. Tá? Não tendo, ele vai ter que ter um profissional habilitado para estar fazendo mensalmente as guias para ele, fazendo as declarações necessárias com relação a essa condição de autônomo e a declaração de imposto de renda pessoa física para ele. Tá bom? A última pergunta do Paulo lá, Cris, que é quanto à categoria, cada prefeitura determinou, através da Lei Complementar 116, determinou aí um código de serviço para cada atividade. Então, eu tenho contador, um código de serviço, profissional na área de comunicação, agência de publicidade, um código de serviço, fotógrafo, um código de serviço. A lei complementar, ela tem caráter nacional e todas as prefeituras, sem exceção, têm que seguir a lei complementar. Tá? Então, a prefeitura na qual ele está próximo, na qual é a cidade onde ele mora, ele tem lá uma tabela de código de serviço que vai enquadrar a atividade de fotógrafo, a qual que ele vai utilizar para a atividade dele. Tá bom? Com isso, ele satisfaz toda a regra na condição de autônomo para ele. Legal, legal. E a Rose Margarete, ela também enviou uma pergunta aqui, e eu vou até aproveitar e complementar aqui a pergunta dela. Então, você estava aqui comentando sobre o MEI. O MEI, ele tem um limite aí de faturamento anual de 60 mil, né, o que daria ali os 5 mil mensal. E, no caso, se o fotógrafo, ele inicia aí um MEI, ele abre um MEI, e ele ultrapassa aí esse faturamento. Qual seria o passo, então? Ele fazer alteração, aí ele vai precisar de ajuda de um profissional, mas qual seria a saída para caso ele ultrapasse aí esse rendimento? O microempreendedor, ao ele identificar que ele ultrapassou o limite estabelecido na legislação do seu faturamento, Cris, e veja, o microempreendedor, o faturamento é um dos critérios, tá? O outro critério para ele sair da condição de microempreendedor é a contratação de trabalhadores. Então, se ele contratou, tem um profissional que recebe o piso salarial da categoria, ele mantém a condição de microempreendedor. Ao momento que ele contrata 2 profissionais, ele tem que sair dessa condição de microempreendedor. Então, são alguns critérios que não são excludentes, eles são combinados para que ele possa ter essa condição, tá? Então, vamos supor que o profissional ele tenha auferido mais de 60 mil ou passou o limite de 5 mil dentro da proporcionalidade do ano calendário do faturamento.
ele tem que pedir o desenquadramento da condição de microempreendedor, ok? E passa a ser uma microempresa, tá? Tem dois aspectos importantes que a gente precisa esclarecer, Cris, que esse desenquadramento na condição de microempreendedor, ele é um aspecto fiscal, meramente, tá? Então, ou seja, ele faz uma opção, quando ele abre a empresa dele, ele abre já na condição de microempreendedor e quando ele estourou o faturamento, ele faz essa conversão de sair do microempreendedor e entrar para a microempresa. Isso é parte desse desenquadramento, onde ele vai passar a recolher o imposto da empresa dele pela emissão da nota, pelo rendimento que ele teve. Aí não tem limite. Ele pode faturar até 3 milhões e 600. Só que maravilha. Fotógrafo, por exemplo, faturando 3 milhões e 600. Né? Essa é uma da forma dele regularizar a situação dele quando ele ofere o faturamento. Qual a outra regra que ele tem que fazer? Ele tem que fazer um comunicado junto ao órgão de registro da empresa dele, que é a Junta Comercial do Estado ao qual ele está. Tá? Informando que ele foi desenquadrado como microempreendedor e ele está na condição de microempresa. Tá? E respeitar as novas legislações, as novas regras para aquela condição de microempresa. Tá? Então, ele vai passar a emitir nota obrigatoriamente, passar de cumprir a legislação fiscal, passar de cumprir as legislações previdenciárias daquela condição de empresa que ele tem. Tá? Isso ele deve fazer imediatamente a identificar a liberação do faturamento. Óbvio, para essa atividade, ele necessariamente vai precisar de um profissional contábil especializado em toda essa condição de transformação e sequência da rotina dele da empresa, porque o trabalho é árduo, né? A gente gosta muito de frisar que o nosso governo ele gosta de implantar sistemáticas simplificadas e vende isso, mas na realidade, para quem executa a rotina e quem está atrás desempenhando aquele papel, percebe que a facilidade ela não é tanta quanto o nosso governo ele divulga por aí. Né? Então, para você ter ideia, a minha microempresa ela tem uma série de obrigações fiscais a serem cumpridas que o profissional que está empenhado lá para ganhar o seu rendimento, para desenvolver a sua atividade, não vai ter tempo e nem vai ter cabeça para desempenhar esse cumprimento fiscal. Então, é fundamental que ele tenha um profissional que possa lhe auxiliar nessa atividade mensal. Tá bom? Legal. E até Opa, voltou. Até a Rose pergunta o seguinte: qual o custo mensal para um fotógrafo manter uma empresa de fotografia devidamente legalizada? E ela pergunta também onde encontrar aí uma assessoria especializada para assessorar com o que é necessário aí para cuidar dessa formalização. Essa pergunta dos custos a gente tem que avaliar em dois aspectos, tá? O primeiro aspecto é o custo tributário e o custo efetivamente de manter a empresa na qual ela está constituída, tá bom? O custo tributário varia muito, a gente vai com 6%, tá? E terminar com 16,93%, tá? Além do custo tributário, depende de ter a emissão ou ter a operacionalização da empresa, a partir do momento que ele abre esse custo, tá? Que é chamado a contribuição sindical patronal e a taxa de fiscalização do estabelecimento, dependendo do município no qual o nosso está inscrito. Tá? São Paulo instituiu a taxa de fiscalização do estabelecimento. Outros municípios têm o próprio alvará de funcionamento. São Paulo também tem o alvará de funcionamento, mas em virtude do processo complexo de expedição, ela criou a taxa para que o contribuinte possa fazer esse registro. São duas taxas anuais. Uma, geralmente, ela vence em janeiro de cada exercício e a outra vence no mês de julho, que 100 a 200 reais. Então, se a gente imaginar que o empresário tem a sua empresa, não tem funcionário registrado, ele atuando na empresa dele, na condição de PJ, e ele realizando a atividade, ele vai ter em torno um custo aí só de tributos, tá? Dependendo do faturamento, vamos colocar uma média aí de 10 mil reais, de 600 reais por mês a título de tributo, e por ano, uns 7 mil reais já com essas contribuições e os tributos. Tá? Então, isso varia muito. Custo de assessoria mensal
mensal depende muito da empresa e o profissional na qual ela contratar. A gente sabe que o mercado hoje, infelizmente, tem de tudo, né? Profissionais que cobram valores irrisórios, profissionais que cobram valores exorbitantes. Depende da necessidade e do perfil do qual o cliente precisa, tá? Via de regra, em média, um profissional que tem uma PJ, emite a sua nota fiscal de prestação de serviço e não tem um profissional, não tem funcionários agregados a ele, via de regra o mercado trabalha com um patamar de meio salário mínimo, tá? Então, é um custo que ela vai poder aí ter de mente, tá bom? Empresas especializadas, Silvia Oliveira atende na área de prestação de serviço, e empresas contábeis que têm especialização na área pode atender ela satisfatoriamente, né? Lembrando, verifique se a empresa está registrada no Conselho Regional de Contabilidade, verifique se os profissionais que estão atendendo são contadores específicos, verifique se ela tem o respaldo necessário. Tire essa indicação, isso é a melhor situação que ela que possa atender a necessidade da empresa dela e resguardar ela de possíveis problemas que venha a ter. Uhum. Legal, ou seja, melhor ver bem quem é a empresa que você está buscando, né? Até uma dúvida que me surgiu agora, vocês fazem esse tipo de consultoria, né? Vocês prestam esse tipo de serviço, vocês atendem o Brasil todo, Flávio? Hoje temos Campinas, Rio de Janeiro, vender os clientes nível nacional, tá? Depende muito do tipo de necessidade do nosso cliente, tá? A gente, por estudo, já identificou que o profissional fotógrafo, ele é muito dinâmico, né? Então, faz com que facilite o dia a dia dele. Então, a Silvia Oliveira faz a questão da emissão de nota. Então, a gente tem um interface com ele online que ele pode falar com a gente, desde Skype, desde o WhatsApp, desde o nosso site, e-mail. Por isso que faz. Tá? Legal, legal. E a Elaine Nunes enviou aqui uma dúvida, até a gente já até falou um pouquinho disso, você comentou um pouquinho disso, mas ela pergunta assim, e assim como ela, muitos enviaram exatamente esse mesmo tipo de dúvida, muitos. Qual o momento certo, ou a melhor hora, para se legalizar? No meu caso, eu comecei a fotografar, mas eu continuo mantendo meu emprego fixo, pois eu estou apenas no início. E começando a montar o site, tem um número pequeno de clientes, né? Eu posso esperar o negócio crescer um pouco e então começar a usar, emitir nota, ter o meu CNPJ, etc. Cris, oportunidade não espera, né? Oportunidade bate na nossa porta e a gente tem que estar preparado para abraçar ela e desempenhar um bom trabalho, né? Ou aquilo que venha em decorrência dessa oportunidade. Eu acho que a Elaine ela tem que, desde já, formalizar essa atividade que ela tem. Tá? Se ela tem um projeto de construir um site, a gente vê que ela não está se aventurando apenas nessa área profissional, ela está querendo algo mais. Então, desde já, ela tem que formalizar. Se formaliza, mantém a sua empresa, pensa no microempreendedor, que é uma condição que vai te dar uma condição favorável para você manter o seu negócio, né? Registre o site dentro da sua empresa, tá? Isso ela ganha muito anotada, valoriza muito o negócio dela. Prepare a empresa já para emissão de nota, que ela pode ter clientes para emissão de nota. O grande chavão que o fotógrafo tem que entender, que o fotógrafo ele não presta só serviço. O fotógrafo ele presta serviço e ele pode, desse serviço que ele prestou, gerar um produto. Então, ele vai começar a entrar portfólios, ele pode vender um produto para o cliente. E, para isso, ele tem que estar regularizado. Ele tem que estar legalmente habilitado para isso. Então, se a Elaine tem esse projeto de já construir um site, já ter uma carteira de cliente, já está buscando aí a sua independência junto à área de fotografia, nada mais do que imediato ela tem que iniciar o projeto empresarial dela. Formalizar a empresa, deixar tudo preparado para que ela possa, na primeira oportunidade, o cliente emitir a nota fiscal dela. Legal, ou seja, não espera não, né, Elaine? Já vai, agora já esteja preparada, porque já aí o negócio vai crescer muito mais estruturado, né? Então, isso. Eu até falo isso
eu tenho uma série de vídeos aí que eu publico no nosso canal do YouTube, e um deles eu falo exatamente isso, que o fotógrafo, ele é também empresário, né? Ele não é só um fotógrafo, né? Então, ele tem que ter essa visão de negócios, né? De como gerenciar, cuidar do negócio dele, né? Isso é fundamental. Então, Elaine, vai lá e se prepara, né? Para você crescer bem mais fortalecida, né? O empreendedorismo, ele é maravilhoso, né? Quem entra para a área de empreender, independente da profissão, ele não quer sair, né? Mas o empreendedor, o empresário que está iniciando, ele tem que ter uma visão que ele que vai comandar o negócio. Então, ele tem que ter um aspecto geral de tudo, não precisa ser específico em tudo, mas ele tem uma visão geral de tudo e ter isso no seu controle, para que ele possa ter as decisões corretas a serem tomadas, e o sucesso depende mais dele do que de outra coisa, né? É um ditado que a gente sempre ouviu falar: pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho, então vou pensar grande, não é verdade? Concordo plenamente com essa frase. E assim, é bem isso mesmo, né? O empreendedor, né, o empresário, ele tem que ter aquela visão do todo, e claro, ele não tem que saber como faz tudo, mas ele tem que ter aquela visão, porque aí ele sabe quem ele precisa para ajudar em determinadas atividades, em determinadas coisas que ele tem que fazer, né? Então, por isso que é importante esse pensamento de empreendedor, e de que a gente precisa, assim, de serviços especializados, né? A gente não tem que saber fazer tudo, não, né? A gente tem que saber, vamos dizer assim, o principal é fazer o nosso trabalho, no caso, a fotografia, né? Então, a gente tem que ser bom fotógrafo, tem que estar sempre buscando se renovar e aprender mais, e a gente vai ali contratando aqueles serviços que a gente precisa, né? Então, é assim que a coisa anda e cresce, né? Eu costumo falar para os meus clientes aqui no escritório que o conhecimento, ele é maravilhoso, né? Ele te abre portas. Então, não precisa conversar, jogar, e através desse bate-papo, você pode até criar um novo negócio para você. Você pode até estar prospectando um cliente sabendo de outra área. Então, isso é muito interessante, né? O conhecimento, ele é maravilhoso. Exatamente, até eu venho do mundo corporativo, né? Eu fiquei uns bons anos aí, uns 10 anos no mundo corporativo, e um dos meus parceiros de trabalho lá falava assim: olha, você não precisa saber fazer tudo, você precisa saber quem faz. Então, acho que é bem por aí, né? E, bom, agora aqui, mudando um pouquinho aqui o rumo da prosa, vamos dizer assim, o Carlos Zanata, Carlos até tá sempre aí participando com perguntas, com comentários, então, obrigada, Carlos, por ter enviado a sua dúvida aqui para a gente. Ele pergunta o seguinte: qual é a pena para quem não respeita o direito autoral? E isso é uma coisa que fotógrafo tá muito sujeito, principalmente hoje em dia, com a internet, com redes sociais. Então, é uma coisa que a gente tem que estar atento, né, para esse tipo de assunto, né? Então, ele pergunta aí, qual é a pena para quem não respeita o direito autoral? E ele fala o seguinte, que ele mesmo faz as edições das fotos, né? E uma vez editaram uma foto dele sem pedir autorização. E como agir nesses casos, né? Existe uma pena para isso? Boa noite, Carlos. Muito obrigada pela sua pergunta, é extremamente pertinente. É uma pergunta, acredito que não, uma dúvida que não é só sua. Muitos profissionais, independente da área da fotografia, se preocupa muito com essa questão da proteção, com essa questão da legalidade, e sem dúvida é algo mais para o empreendedor, para o empresário se preocupar, porque é o construindo e tem que ser protegido, tem que ser respeitado, né? E com certeza, eu como uma apaixonada, uma amante pela minha profissão, assim como vocês pela máquina de fotografar e por cada clique consegue capturar, eu me atento muito a essas questões, porque aí, basicamente, eu não vou ver. Porque para eu determinar uma pena específica, eu preciso avaliar um contexto mais geral, tá? Existe, naturalmente, a lei que protege a lei de direito autoral, existem os artigos pertinentes à aplicação das penalidades, mas para cada tipo de crime cometido, averiguado e apurado, existe um patamar
a ser aplicado de pena. Depende do caso concreto. Mas, em regra geral, acontecendo esse tipo de problema, identificou-se que um terceiro violou um direito de imagem, um direito autoral, copiou, enfim, você tem que procurar, sim, um profissional habilitado que possa lhe dar uma orientação mais precisa, de acordo com o seu caso concreto, tá? Porque a área do direito, ela é muito ampla. Eu não posso simplesmente, por intermédio de uma pergunta assim, te dizer qual seria uma eventual pena, tá? Existe até 2 anos, pena de reclusão, existe, antigamente era considerado crime de menor potencial ofensivo, que a pena aí era mas deve avaliar muito. Você falou, me fizesse perguntas mais abrangentes, depois posso te mandar o meu link direto para que você possa me esclarecer melhor essa sua pergunta, de modo que eu satisfaça a sua dúvida com mais precisão, né? Mas o que eu lhe diria, antes de se preocupar com a pena, né, se preocupar em buscar a orientação, ficar orientado e extremamente atento a tudo aquilo que você produz, porque é sua obra, tem que ser protegida, tem o seu valor e ninguém pode se aproveitar disso. Exatamente, né? Ou seja, buscar um profissional mesmo para saber exatamente do caso dele, né, e poder fazer uma coisa mais direcionada, né? Acho que aí é um caminho, né? Até falando um pouco disso, de direito autoral, no caso, por exemplo, hoje em dia, que é muito comum isso, a gente posta, fotógrafo, né, tem muitas fotos, e é muito comum a gente divulgar ali no Facebook. Então, você, às vezes, fez um trabalho para um cliente, ou está desenvolvendo um projeto seu aí, mais autoral, enfim, você vai lá e publica suas fotos no Facebook, vamos supor. Sim, muito comum. Um belo dia, você vê essa foto num outro site qualquer, por exemplo, o que às vezes acontece. Você faz a foto de um lugar, você viaja para um lugar, faz uma foto lá e publica. E aí você vê um site, às vezes, de turismo, de alguma coisa daquele local, divulgando ali a sua foto, sem dar os créditos, para um tipo de publicidade, vamos dizer assim, do local. O que você orienta nesses casos, Simone? Olha, Cris, isso é muito comum. Por incrível que pareça, com a era digital, especificamente aí com o Facebook, que tomou conta da vida do ser humano, né? De tal forma que o ser humano esquece até da própria vida. Isso tem acontecido muito. Tem recebido muitos casos dessa natureza, de uso de imagem sem os créditos, né? Como você mesmo mencionou. Primeiro, independente de qualquer coisa, eu acho assim, veja, não é proibido você usar a minha fotografia. Muito pelo contrário, eu gostaria muito que ela se propagasse, desde que você compartilhe, deseja que eu sou autora daquela obra. Qual a dificuldade disso? Nenhuma. Né? Por que trazer para si aquilo que, de fato, não lhe pertence? Né? Acho que isso é muito reflexivo. Né? E o próprio fotógrafo faz isso, infelizmente. Né? Não só, infelizmente, toda a categoria tem esse tipo de desconforto, né? E seja advogado, seja contador, seja fotógrafo, seja, enfim, artista. Eu acho que, acima de tudo, a gente pensar de quem é. Fui eu que tirei? Foi eu que cliquei? Não, não foi. Foi o meu colega? Foi. Então, vamos valorizar o trabalho do meu colega assim como eu gostaria que valorizasse o meu, né? Passo primordial. Segundo passo, acontecendo isso sem a observação dessas premissas, tá? Que houve uma cópia de uma foto sua publicada em um site comercial, inclusive você deu um exemplo que é muito usual, por incrível que pareça, nas agências de viagens, o site de viagens o que mais acontece. Agências de evento, de publicidade,
marketing, é muito comum você observar, se você buscar, tem inúmeros processos de pedido de indenização por uso de imagem indevido. Uma bobeira, eu diria, né? Por uma simples de observância de que não é meu aquilo, né? Então, é muito cauteloso, muito cuidado tem que se tomar. Realmente, se isso acontecer, busque um profissional. Ele irá lhe orientar. Realmente, os pedidos de indenizações, eles são enormes e todos procedentes, em regra. Tá? Eu diria que... não vamos generalizar, mas os pedidos de indenização, a título de direito ao dano moral, direito de imagem, eles acabam sendo procedentes, porque é inequívoco. Não tem como negar. Tá ali, a própria maneira de você inserir, copiar, você copia e cola e prova que o direito é que a prova é sua, porque a fotografia, ela, a partir do clique, ela já tem a sua proteção, né? É sua. Você clicou, a partir dali, opa, já está protegido. Né? Então, ninguém tem o direito de sobrepor ao seu direito. Aquela história de que o direito começa onde termina o seu, é a prova viva, que precisa ser observada, né? Então, eu sempre digo, procure uma orientação, não dá para precisar de indenização receberia, se realmente receberia ou não, porque tem que ser avaliado o contexto geral, como, quando aconteceu, a prova efetiva de que é sua, quem foi que publicou, com que natureza houve a publicação, foi com fito comercial, não foi... Entendeu? Então, tudo isso precisa ser avaliado. Essas questões legais, elas são um pouco mais complexas da gente dar com precisão, assim como o meu colega Dr. Flávio deu muita resposta precisa para os nossos ouvintes. Mas é da natureza mesmo, né, jurídica. Não tem jeito da gente dizer, ó, é assim, assim, assim. Não, o direito, ele é uma incógnita também, né? Ele tem que analisar. Tem sempre que analisar o caso concreto, ser muito cauteloso, avaliar o lado A e o lado B, procurar ser um advogado não apenas atuante no polo ativo, sempre pensar no polo passivo, na contrapartida, e tudo isso é benéfico ao cliente. Porque você vai conseguir dar para ele uma orientação mais segura. Não colocá-lo numa condição de aventura jurídica, né? O que muito a gente observa aí. Eu, particularmente, gosto muito de atuar nessa linha. Eu utilizo muito a minha linha preventiva. Eu sou uma advogada extremamente preventiva. Eu sou uma advogada extremamente conciliadora. Que antes de qualquer litígio, vamos entender a situação. Vamos buscar solução. Tá aí, ó, a prova da conduta, não só minha, como de diversos colegas, é que o nosso próprio novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor agora no último dia 18 de março, caminhou totalmente para essa linha. É muito precisamos sentar, conversar, e de repente um caso simples que pode ser resolvido de uma maneira entre partes, não precisa se estender, causando prejuízos irreparáveis. Então, pouco a pessoa ter apenas a jeito de auferir lucro com aquilo, buscar ter algum benefício financeiro, uma questão só voltada para o financeiro, para a pecúnia, né? Então, essa visão também é importante. Não pode deixar se prejudicar, não pode ser prejudicado. Tem casos que realmente tem que ser submetido, mas tem casos que não. Né? E eu valorizo muito isso, e o caminho da justiça é esse, tá? Até só complementando essa minha dúvida que você esclareceu muito bem agora, mas, por exemplo, tem diferenças nessas duas situações. Vamos supor, eu vejo uma foto minha num blog de alguém, num site de alguém, mas assim, não é com nenhum intuito comercial. A pessoa simplesmente está mencionando minha foto ali, ela não deu créditos, ela colocou minha foto ali e não deu crédito nenhum. E vamos supor uma situação B, eu vejo uma foto minha também sem créditos, mas aí para um fim comercial. Vamos supor a pessoa está usando a minha imagem, a minha fotografia, para divulgar um serviço, um produto dela.
Então, existem diferenças também nessas duas situações, né? Existe sim, tá? Isso precisa ser observado, porque realmente utilizar a imagem para fins comercial sem autorização é crime. Não pode. A lei resguarda isso, tá? Precisa ficar muito atento a essa questão do crédito, do não crédito, do fito, se foi comercial ou não, se foi institucional ou não, entendeu? Não se deve nunca fazer isso, né? Utilizar independente, mas, em regra, isso acontece sempre e, sim, é passível de punição, é passível de indenização, tá aí a lei do direito autoral para resguardar toda essa condição, temos capítulos específicos que tratam sobre isso, né? Precisa ser realmente observado. Legal. Mas então, é só para o fotógrafo ter em mente que se ele vê a foto dele ali em algum site qualquer, que não esteja aí relacionado, que não tenha ali um objetivo comercial por trás, mas ele viu a foto dele ali sem os créditos, não precisa também ficar ali arrancando os cabelos, né? Pode simplesmente pedir para colocar os créditos, né? E, poxa, se a foto dele está ali, tem que ver por esse lado bom também, que foi o que você falou. Legal, a foto dele está sendo divulgada, então isso acaba sendo legal também, né? Não precisa se descabelar não, né, Silvana? Não, eu não diria se descabelar, né? Naturalmente, seria muito valoroso se ele notificasse, sim, a parte contrária, né, de uma maneira educada, sem um fito jurídico, né, sem uma coisa muito agressiva, porque às vezes muita gente, a pessoa fala, uma notificação já levanta aquele medo. Não, veja, lembre-se sempre que o senso de colaboração entre a gente tem que haver, né? Ótimo se o meu colega publica a minha foto, é porque realmente ele gostou. Então, por que não ele não me dá o crédito? Às vezes o cara não foi ele que publicou, foi uma outra pessoa que não tem tanta experiência, não conhece. Porque, querendo ou não, os fotógrafos, eles têm um pouco de conhecimento acerca disso, né? Mas eles têm assistentes, outros pagam empresas de publicidade para fazer esse trabalho, gerir essa parte digital, às vezes por um lapso. Então, o que eu recomendo? Percebeu, observou com uma maneira tranquila, fria, levou para um profissional, de repente, complementar o raciocínio. Poxa, não, maravilha, vamos notificar. Manda uma notificação simples, informando ao colega que identificou a situação YXZ e sugerindo ele, ou pedindo efetivamente, eu digo sempre sugerir num tom de educação, né? Mas ele pode exigir, olha, por favor, essa propriedade é minha, muito obrigado por você estar compartilhando, eu gostaria de lembrá-lo que as boas práticas, né, diz que deve ser dado o crédito devido, né? Muito obrigado, lhe dou um prazo específico de tal, mandar esse documento por carta registrada, acompanhar o recebimento e a devolução do documento do AR, que é o aviso de recebimento, guardar e depois observar se foi dado da devida atenção para aquilo. Não foi, aí eu já recomendo buscar outras linhas, entendeu? Ou, de repente, o profissional não tem essa habilidade total, já procure direto um profissional da área do direito, que com certeza ele tendo esse tipo de conduta, inicialmente, antes de provocar a justiça, né, ele adote esse caminho. Veja, isso é muito importante ser observado, tem muita questão aí que envolve dinheiro, quer porque quer auferir algum tipo de lucro, algum tipo de benefício com aquilo. Precisa ser muito ponderado, porque às vezes o que você quer não é necessariamente o que você vai ter. Uhum. Isso é a grande importância de você buscar um profissional que realmente tenha uma linha de conduta mais voltada para a lei, voltado para acompanhar sistematicamente o que está acontecendo aí na jurisprudência, o que é que vem sendo decidido pelos nossos tribunais acerca da matéria, para dar uma segurança maior para o cliente, porque às vezes ele acha que vai ganhar uma indenização, mas no fundo ele vai acabar tendo que pagar. Né? Então, tem que ter muita cautela. É uma matéria que é rica, nobre e merece muita atenção antes de ser provocada. Uhum. Mas que deve ser, sim, provocada quando necessário. Tá? Não pode também se tratar as coisas sempre no campo da passividade. Tem que avaliar a longitude da situação, né? Até que ponto, o grau do envolvimento.
até que ponto aquilo voltou como prejuízo, enfim. É uma matéria que eu amo discutir, é uma matéria que eu gostaria muito de receber perguntas de vocês, nós ficaríamos aqui o dia inteiro tratando disso, e com muita satisfação. Espero que eu tenha esclarecido, Carlos, aí a sua... Acho que já deu para dar, pelo menos, ali as orientações para ele, mas você esclareceu bastante coisa, assim, que eu tenho... E outra, acho que a partir daí vão estar surgindo várias outras perguntas aí do pessoal, né? Então, acho que vai ter outras oportunidades para conseguir responder as dúvidas que estão surgindo hoje, né? E claro. Até tem uma dúvida aqui de uma pessoa que não enviou o nome, mas o nome dele está como YouClick. E acho que a pergunta vai para o Flávio. Ele pergunta o seguinte: eu gostaria de saber como eu faço para me legalizar na fotografia, pois eu já tenho uma empresa MEI em meu nome, mas não no ramo da fotografia, né? E aí ele pergunta, o que eu posso fazer? Eu tenho que abrir outro ou posso usar o mesmo? E o outro MEI que ele tem é no ramo de bicicleta. Vamos. YouClick. Nome sugestivo. O que ele tem que fazer, Cris? Na realidade, ele não precisa e ele nem deve e nem vai conseguir abrir um outro MEI, tá? A legislação determina que a pessoa física tem apenas um MEI no seu CPF, tá? Mas ele pode alterar esse MEI para a atividade na qual ele vai desempenhar. Ele deve entrar no portal do microempreendedor, né? Alteração do registro dele na condição de microempreendedor. E lá ele consegue alocar a atividade específica de fotógrafo na qual ele vai desempenhar, né? Existe, e aí é uma possibilidade que ele tem que avaliar, ele pode manter também a atividade de bicicletário, né? Tem que ver a atividade dentro dessa mesma empresa. Não é usual, o mercado não trabalha dessa forma. O mercado trabalha com atividades distintas, até porque a atividade de bicicleteiro, né, que deve ser uma profissão dele, e a atividade de fotógrafo são atividades que não são conexas, né, são atividades totalmente distintas. Então não é usual, mas a legislação não impede, tá? Então não há necessidade de abrir uma nova empresa, ele pode alterar a empresa dele, incluindo a atividade de fotógrafo, ou mantendo as duas atividades, ou alterando só para fotógrafo, ou incluindo o fotógrafo mantendo as duas atividades. Ah, tá. Então, eu ia até perguntar isso. Tá, vamos supor que ele não vai se desfazer da empresa dele de bicicleta, mas ele quer ter uma segunda para fotografia. Então, ele pode, nesse caso, incluir essa atividade nesse MEI que ele já tem? Seria isso, Flávio? Isso. Ele inclui essa atividade de fotógrafo no MEI na qual ele já tem, tá? Veja, não é usual isso no mercado, ok? Só reforçando isso para ele. A legislação permite, a prática não é usual, geralmente o profissional, quando ele vai para a área de fotografia, ele quer ter uma empresa exclusiva de fotografia para evitar qualquer tipo de questionamento pelo cliente, por um terceiro, por um fornecedor, né? Então, ele seleciona, ele trabalha dessa forma, tá? Mas a legislação permite ele ter uma atividade mista dentro do CNPJ dele, na condição de MEI, respeitando as regras de faturamento, respeitando as regras de limite de contratação de profissionais. Tá. Se ele ultrapassar esse faturamento, justamente, de repente, por estar desenvolvendo essas duas atividades, aí ele já tem que tomar uma outra direção. Aí ele pode continuar com essas duas atividades. O que seria mais indicado? Ele pode manter as duas atividades na mesma empresa, só que ele vai desenquadrar lá da condição de microempreendedor e vai fazer a opção pela microempresa, tá? Tributariamente, ao longo do período, ele tem que avaliar qual das duas receitas é mais vantajosa a ele, porque ele pode ter uma economia tributária, né? Ele vai ter que contratar um profissional adequado da área da contabilidade para fazer esse estudo para ele. Né? Saber se a atividade de bicicleteiro é mais vantajosa do que a de fotógrafo, para ele entender se ele vai continuar na atividade mista com esse CNPJ ou se ele vai abrir uma outra empresa. Detalhe,
existem dentro da legislação, da legislação brasileira, duas atividades, duas condições societárias, né, que é a condição de abertura de empresa, que ele não pode ter mais de uma empresa no nome dele, que é a condição de microempreendedor, que ele só vai ter uma empresa. Não pode ter duas. Empresário, que antigamente nós chamávamos como firma individual. Com o advento do novo Código Civil, passou a ser o empresário. Ele só pode ter uma condição de empresário no CPF dele e uma condição de microempreendedor. Veja, não é cumulativo. Ou ele vai ter um microempreendedor e transforma-se em empresário, ou ele vai ter apenas um empresário. Tá? Se a opção dele for ter atividade mista, ele tem que manter a condição de um empresário, não vai poder ser microempreendedor e vai abrir uma outra empresa que tem que ser uma sociedade empresária limitada. Não pode ser um empresário. Tá? Aspecto societário apenas se altera. Aspecto tributário não muda. A carga tributária pode ser a mesma de uma atividade a outra. Ele tem que ver o enquadramento tributário na qual ele vai desejar enquadrar a empresa dele. Tá bom? Mas sempre lembrando, microempreendedor, apenas um CNPJ. Em condição de empresário, apenas um CNPJ. Atividades não podem ser cumulativas. Não posso ter um microempreendedor e um empresário. Ou é um, é o outro. Apenas a condição societária de sociedade empresária limitada que me dá a possibilidade de ter outros CNPJs no meu CPF vinculado. Ótimo, ótimo. Legal, Flávio. E, bom, a última pergunta que a gente selecionou aqui, estamos chegando já no final, é da Ana Clara. E acho que agora a pergunta vai para a doutora Silvone. A Ana Clara, ela perguntou sobre aí a autorização de uso de imagens. E ela pergunta o seguinte, sobre a elaboração de contratos, né? Como é que ela faz para esse contrato ter valor legal? É preciso reconhecer firma? Uma pergunta. Ana Clara, boa noite. Muito obrigada pela sua pergunta. Sim, muito importante, inicialmente, a elaboração do instrumento particular, tá? Para autorizar o direito de imagem, muito importante. E, principalmente, o reconhecimento de firma. Por quê? Porque a gente chama de efeito erga omnes. Uma vez que firmamos um contrato e ficou apenas entre as partes, assinou, não levou a cartório para ter uma fé pública, aquele documento, ele tem validade? Tem, mas só entre partes, tá? Pode ser discutido? Pode, claro que sim. No entanto, se temos um documento assinado, reconhecido firma, ou seja, nós levamos a apreciação do poder público, entre aspas, eu digo da fé pública, né? Ele passa a ter um efeito erga omnes, o que é muito, muito importante, tá? Tem que levar para o registro em cartório, sim. É de suma importância, eu recomendo. E até, no caso, por exemplo, fotógrafo de viagem, que é bem comum hoje em dia, e ele vai aí para um outro estado, ou até mesmo para um outro país, e faz ali retratos de pessoas típicas daquela região, daquele local. Qual seria a sua orientação aí para esses fotógrafos, né? Porque aí eles não, vamos dizer assim, não sei se teria uma condição de ter toda essa formalidade de reconhecer firma e tudo mais. Nesse caso, eles podem ali fazer um contrato, pedir para a pessoa assinar. O que você sugere nesses casos, Vânia? Veja, existem documentos mais simples, né, que a gente denomina aí termos de adesão, entendeu? Enfim, um documento, tem que haver, sim, o respeito à imagem da pessoa, independente de onde ele está. A pessoa tem que o fotógrafo tem que se preocupar com essa formalização, sim. Não esquecer que, independente da situação, seja de precariedade, ou seja ele tem que andar com ele, termos prontos. Né? Anda com o termo pronto, enfim, ele não pode sair clicando tudo que ele vê pela frente e sair publicando, né? Tudo que o desejo é grande, porque as imagens são perfeitas, parece uma pintura até, né? Mas a gente precisa observar, sim, tem que tomar muito cuidado, tem que tentar se resguardar. Tanto pode ser questionado como não pode, entendeu? Eu recomendo sempre, eu tenho muitos clientes que eu preparei documentos,
é muito simples nos documentos, mas que tem um valor expressivo, uma folhinha, a pessoa chegou ali, assinou, já está pré-formatado, nome, RG e ponto. Eu acho bem importante a observação dessa questão, tá? Naturalmente. Até, por exemplo, me surgiu uma dúvida agora. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem e eu sei que eu vou fazer alguns retratos por lá, então agora eu já sei que eu preciso me resguardar, me proteger. Então eu quero levar aí um termo para pedir para os meus fotografados aí assinarem. Eu posso ir lá na internet, achar um termo pronto, pegar e imprimir esse termo e usar? Ou o que é mais adequado? Eu contratar um profissional para elaborar uma coisa específica para mim? Pode ter algum problema eu pegar lá um modelo pronto? O que você fala sobre isso? Como nós bem frisamos, a era digital, ela tanto nos possibilita momentos bons como momentos ruins, né? Vamos dizer assim. Tem os pós e os contras, né? Veja, a gente volta para aquela questão do copiar, né? Você ir na internet, pegar modelo, tem inúmeros modelos, você pode ir lá realmente. Mas não necessariamente aquele modelo se enquadra ao seu caso concreto. Às vezes, você é leigo num assunto, você não sabe se realmente você está pegando um instrumento adequado, entendeu? Quem foi que fez aquele instrumento? Será que os artigos de lei estão atualizados, a legislação está atualizada daquele documento? Porque acontece muito a gente pegar casos, processos que tem instrumentos que você viu que o cara faz alusão ao Código de 16. Pô, nós estamos no Código de 2000, entendeu? Então, veja, para a pessoa que não tem o conhecimento técnico, aquilo ali tá bom. Tem um artigo de lei ali, tem o número da lei, mas tem que tomar muito cuidado, tá? O ideal, realmente, é que, veja, tá? Nada muito complexo. Hoje em dia, não é só para quem tem dinheiro. Não. Ter um advogado... Hoje a advocacia está muito facilitada, né? É muito importante buscar uma consulta. Todo mundo tem um colega advogado, não é? Fazer uma consulta, uma coisa rápida, né? Ficar um pouco mais ciente, procurar a internet para ler, sim, para buscar a informação, para leitura, para se abastecer daquilo que ele pode lá na frente, eventualmente ter poder de argumentação em determinada abordagem que eventualmente possa sofrer e não ter o profissional ali para lhe assessorar. Mas com relação a produção de documentos, eu também, ele, como posso dizer a palavra, ele congela, ele trava tudo, não é que o advogado trava tudo, não é que o advogado segura tudo, não, o advogado, ele age dentro de uma extrema cautela, porque ele tem um dever maior, que é a proteção do cliente. Ele tem o dever de garantir ao cliente que ele esteja resguardado. Isso é o dever do advogado. Assim como o fotógrafo tem o dever de tirar uma boa foto, de garantir o clique correto, de pegar o ângulo correto, de atender aquele anseio de quem está sendo fotografado, não é verdade? Então, veja, cada um tem sua particularidade. Eu não recomendo usar modelos pré-prontos. Eu recomendo sentar, investir um pouco no profissional que está ali lhe assessorando, chegar num consenso em termos de valor que realmente seja a capacidade de atenda, a capacidade econômica, e desenvolver um trabalho específico para você. Veja, você vai estar dentro da formalidade, você está demonstrando credibilidade, você está mostrando... a empresa que te contratou, quando você manda um contrato para ela vai falar, maravilha, não estou contratando qualquer um. Isso demonstra uma credibilidade absurda. E com certeza te abre inúmeras portas. Porque a empresa, agora, naturalmente, tem públicos e públicos. Né? Eu acredito que todo mundo quer os melhores públicos. Então, para se ter os melhores públicos, as melhores oportunidades, precisa estar regulamentado. E não é apenas as melhores práticas. Exatamente, aplicar as melhores práticas. Você não usa a melhor máquina para tirar seus cliques? Esse é o seu desejo, não é verdade? Claro. Né? Da mesma forma
que o advogado ou que o empresário, por sua vez, tem que estar regularizado, tanto societariamente, fiscalmente, tributariamente, juridicamente, tudo para ele trabalhar tranquilo e captar a melhor imagem possível. Essa é a ideia. Legal, Silvone, isso tudo passa muito mais profissionalismo, seriedade para o cliente, para quem você esteja prestando serviços. Por exemplo, esse público agora dessa segunda edição do CONAF, tem muitos fotógrafos autorais, fotógrafos de natureza, que muitas vezes fazem parcerias com outras empresas, produzem seus livros, enfim, nesses casos também profissional com um contrato na mão, né, não só para aquele cliente que ele fotografou, né, mas todos os fotógrafos, né, estando com um contrato na mão, é sempre uma proteção, né, você está resguardado ali, e o profissional que te contratou, a empresa que te contratou, também, né, porque acho que os direitos e os deveres de cada parte está ali, está especificado. Então, qualquer dúvida que surgir no meio do caminho, peraí, deixa eu ver aqui quais são os meus deveres, né, e tá tudo aqui, preto no branco, né, e isso só tende a ajudar o profissional, né, faz toda a diferença na carreira dele. Um norteador, né, muito, porque veja, a dinâmica do dia a dia, ela é fantástica. Nós, particularmente, temos aquela facilidade de fazer inúmeras coisas ao mesmo tempo, né, e esquecemos a cabeça não processa tudo. Então, o ideal é que se esteja ali, por incrível que pareça, uma simples agenda diária das suas atividades, ela te norteia de tal maneira que chega no final do dia você tem um grau de produtividade extraordinário. E às vezes você esquece detalhes, mas aí de repente no dia seguinte você olha e viu que está escrito. E que você não fugiu àquela sua programação, e que você cumpriu com o seu dever, né? Então, o documento, ele tem que ser visto de uma maneira muito mais abrangente, inclusive como um facilitador, um amigo, aquela pessoa que você tem do seu lado ali, né, de confiança. O documento faz parte disso, né? Porque, veja, o diálogo, ele é muito bonito, ele é muito acessível, mas as coisas se perdem. O entendimento de um não é o do outro. Então, estando ali no papel, muito delimitado, porque obrigações vão muito além do papel. Eu, como advogada, digo que eu tenho vários clientes que nós temos diversos negócios e que muitas vezes nem tudo é colocado no papel. E as coisas acontecem. Mas nós temos aí muitos casos também de que não está no papel, não falei, não fiz. Então, o melhor é que você coloque tudo no papel. Eu não vi, eu não sei, mas eu não disse isso, mas você entendeu errado. Então, isso é muito comum. Então, põe no papel uma simples reunião do cliente, agende uma parceria que foi firmada, coloque, nem que seja ali eles mesmos escrevendo, não precisa de toda essa solenidade, esse ritual, entre as partes. Coloque, olha, eu, Cris Dornelas, farei isso, tenho como obrigação, isso e aquilo, meu prazo é isso, meu custo, investimento é aquele, ali mesmo. O outro, por sua vez, da mesma forma, endossa o complemento da informação, naquilo que lhe compete. E ponto, ótimo, maravilha, os dois assim, documento entre as partes. Perfeitamente, um negócio jurídico perfeitamente válido. Pessoas altamente capazes, maiores e documento escrito. Uhum. Uma trilogia completa, para evitar futuros problemas. Uhum. É só a gente mudar essa mentalidade de contrato, dá trabalho, mas ter em mente que ele é nosso aliado, né? Está aqui para ajudar, está aqui para resguardar mesmo cada uma das atividades que cada um tem que desempenhar. Então, eu tenho certeza que todos que estão participando aqui aprenderam muito, muito, muito com vocês. O bate-papo foi muito produtivo e, claro, eu acho que tenho certeza aí que devem estar surgindo várias outras perguntas e aí a gente vai fazer o seguinte, então, nós vamos pegando aqui as dúvidas que surgiram durante o nosso bate-papo e a gente vai estruturar um segundo bate-papo aqui, um segundo hangout com a doutora Silvone e com o doutor Flávio, que eu acho que tem muita coisa ainda para a gente esclarecer, muita coisa para a gente aprender ainda sobre isso.
E então, eu tenho certeza aí que vai ser benéfico para todos, né? Então, se você tem perguntas e não enviou ainda, pode enviar, que a gente vai selecionar aí todas as perguntas. Claro, a gente vai fazer uma triagem aí, porque tem várias que são bem parecidas, então a gente vai fazendo um filtro, e claro, aí a gente vai marcar um segundo momento aí, e como sempre, eu vou avisar a todos, vou publicar lá na nossa fanpage, vou enviar uma notificação por e-mail, então é só você ficar ali sempre atento nos seus e-mails ou na nossa fanpage, que você vai ficar sabendo, você não vai perder nada. Então, doutora Silvone, doutor Flávio, vou agradecer imensamente a participação de vocês aqui hoje. Foi uma contribuição muito importante e tenho certeza que o pessoal aprendeu muito com vocês aqui. Então, a minha sincera gratidão a vocês por terem participado aqui, por terem compartilhado tanta coisa preciosa, tanta informação preciosa com a gente. Então, obrigada. Espero contar com vocês aí em mais entrevistas, em mais bate-papo. Cris, nós que agradecemos. Foi um imenso prazer. Internautas nos mandaram perguntas, quero agradecer e dizer que estamos à disposição, mandem mais perguntas. Eu estou aqui triste porque acabou, queria ficar o dia inteiro conversando com todos vocês. O advogado gosta de falar bastante, mas faz parte. É bom, é muito bom. É sempre um prazer falar. Eu falo que falar é uma arte, e falar com pessoas, se relacionar é outra arte, mais edificante ainda. Eu estou à disposição. Em nome da Silvia Oliveira, eu quero agradecer toda essa oportunidade ao CONAF, ao Clicando e Andando, a você, Cris Dornelas, e conte sempre conosco. Desejo uma boa noite a todos e excelentes cliques para todo mundo. Legal, muito obrigada. Doutor Flávio, por favor. Obrigado pela oportunidade, Cris, estamos à disposição. Surgiram novas dúvidas, reiterando algumas dúvidas, pode contar conosco para saná-las, tá? E agradecemos a oportunidade mais uma vez aí e boa sorte. E aí, o que você achou desse meu bate-papo com a doutora Silvone e o doutor Flávio? Fantástico, né? Muita coisa para a gente aprender e para ter em mente já desde o início na carreira da fotografia, mesmo que a gente comece aí de final de semana, sem muito cliente, já é importante a gente se preocupar com essas questões aí legais, né, da profissão e da atividade que a gente está exercendo. Então, acho que foi bastante esclarecedor e vou avisar você aí que enviou perguntas durante o nosso bate-papo, fiquem tranquilos, porque eu vou pegar essas perguntas que vocês enviaram, vou mandar para eles, a gente vai sentar, vai conversar e vai aí marcar um próximo bate-papo para a gente responder mais dúvidas, tá? Então, se você tiver mais perguntas sobre esse assunto, envia, ou coloca aqui embaixo, ou envia por e-mail. E, claro, coloca aí a sua cidade, né, o seu estado, e com a sua dúvida. E, de repente, isso pode até facilitar aí no tipo de resposta que eles podem te dar, tá? Então, envia aí para a gente e coloca da onde você é. E eu queria só dar um último recado antes de vocês irem embora, aproveitar aqui que vocês estão todos aqui, e eu quero só esclarecer algumas dúvidas de alguns e-mails que eu tenho recebido muito nesses últimos dias, tá? Tem muita gente que está me escrevendo e perguntando se vai poder assistir as palestras gratuitamente, se tem que pagar. Deixa eu esclarecer esse ponto, só para não continuar gerando mal-entendido, tá? Todo mundo que se inscrever no CONAF, lá na nossa página, conaf.com.br, CONAF com 2 N's, todo mundo que se inscrever lá vai poder acompanhar todas as palestras da programação de forma gratuita. Então, a semana que vem, começam as palestras, tá? De segunda a sexta, vai ter aí 5 palestras por dia, em vários horários aí durante o dia, sobre vários assuntos muito legais, tá? Então, se você ainda não sabe que palestras são essas, é só ir lá no site, tá lá toda a programação, o horário de cada uma das palestras, quem vai ser o palestrante. Então, dá uma olhada lá, conaf.com.br, CONAF com 2 N's, tá? Então, você cadastrado, você pode ir lá e eu vou todos os dias, durante a semana que vem, eu vou mandar um e-mail aí com a programação e o link de acesso
para todas as palestras do dia. Então, você vai poder assistir naquele dia, naquele horário, e você não vai ter que pagar nada para isso, tá? Só se inscrever no site. Agora, vamos supor que você não vai poder acompanhar. Você trabalha, você tem compromissos ao longo do dia, você não vai poder assistir todas as palestras. Ou se você ainda quer assistir com mais calma, quer dar pausa, quer anotar, quer realmente absorver todo aquele conhecimento. Tem também algumas pessoas que estão escrevendo preocupadas que não vão conseguir acompanhar. Então, fica tranquilo, não precisa se preocupar, porque por isso a gente oferece o acesso VIP. E aí, o que é esse acesso VIP? Como é que ele funciona? Assim que você se torna um membro VIP, assim que você adquire o acesso VIP, você vai ter lá acesso a uma área de membros, e ali, nessa área de membros, você vai lá ter seus dados de acesso, e você vai poder entrar lá quantas vezes você quiser, no dia, a hora que você quiser, e vai estar lá todo esse material para você acessar a hora que você quiser. Tá? Então, só que nessa área de membros, você vai ter acesso não só às palestras que vão ao ar na semana que vem, na semana da programação, como eu também fiz questão aí de presentear esses membros VIP com 3 palestras exclusivas, que não vão estar lá, não vão ao ar na próxima semana, tá? Que é a palestra do Renato Gonçalves, que ele vai te ensinar aí como você vai criar o seu site, né? Ele vai te falar aí da importância de ter um site e como você pode criar o seu site. Então, ele vai te guiar mesmo, num passo a passo, como se estivesse aí do seu lado, te ensinando como você vai criar o seu site. E a segunda palestra exclusiva é com o Léo Castro. O Léo, ele é especialista em marketing digital também, e ele vai falar como que você pode criar a sua presença no Facebook, que é hoje aí a maior rede social. Então, é muito importante, principalmente para um fotógrafo, né, saber usar da melhor forma as redes sociais, principalmente o Facebook, que é a maior delas, que é a mais utilizada. Então, o Léo vai te explicar realmente as melhores práticas aí para você criar seu nome, para você se destacar da grande maioria, né? Então, também tá bem legal a palestra dele. E a terceira palestra exclusiva que você vai receber com acesso VIP é a palestra do do Alex Mantesso. O Alex, ele vai falar sobre plano de negócios para fotógrafos. Então, ele é especialista nesse assunto e é fotógrafo também. Então, ele vai adaptar aí essa linguagem do plano de negócios e tudo mais para a realidade do fotógrafo. Então, também tá fantástica a palestra do Alex, tá? Então, é bem essa coisa que a gente fala aí de o fotógrafo ter essa visão empreendedora, e é essencial você aí, fazer o planejamento do seu negócio, né? Então, por isso, o Alex vai passar aí em cada uma das áreas que você tem que cuidar, tem que se preocupar desde o início da sua carreira. Então, são essas 3 palestras exclusivas que você vai receber, fora aí as mais de 20 palestras que tem na programação sobre composição, edição de imagem, sobre como publicar livros, como fazer os seus projetos, como realizar esses projetos, como ir atrás de parcerias, enfim. Tem muitos assuntos interessantíssimos nessa segunda edição do CONAF, com vários profissionais aí que estão vivendo dos seus projetos, que realmente sabem do que estão falando. Então, um conhecimento muito rico que eles todos estão compartilhando com vocês aqui, público do CONAF. Então, além das palestras todas da programação e dessas 3 exclusivas, quem se torna membro VIP também vai receber o áudio de todas as palestras e entrevistas. Então, é legal, de repente você já assistiu aquela palestra, você pega ali o áudio para escutar enquanto está fazendo alguma coisa, isso ajuda a fixar o aprendizado, faz você otimizar o seu tempo ali enquanto você está fazendo alguma outra coisa, no trânsito principalmente, você ouve ali uma palestra, então é bem legal, você pode colocar aí esses áudios no seu celular, no seu iPod, e ouvir aí no momento que você achar melhor. Fora isso, você vai receber também de presente um curso de fotografia documental. E quem ofereceu esse presente aí, esse curso, é o Érico Mabellini. Ele, inclusive, é palestrante do CONAF. Ele vai estar com uma palestra aí falando exatamente sobre fotografia documental. Então, também pode aí complementar a sua visão, te dar ideias, te ensinar uma forma bem interessante de encarar a fotografia, de realizar o seu trabalho. Então, você vai receber também esse curso online, já totalmente sem custo. Você vai receber também um certificado de participação.
Então, eu vou enviar no seu e-mail um certificado digital com 30 horas de participação. Então, é legal. De repente, se você estuda ou não, de repente precisa aí de atividades complementares, você já vai ter aí 30 horas de atividade. E fora isso, você também vai receber um pacote de presets do Lightroom. Quem gentilmente cedeu aí esse pacote de presets foi o Igor Oliosi. Ele é palestrante, ele está com uma palestra muito legal sobre Lightroom. A gente vai ter outras palestras também sobre o uso do Lightroom. Então, você vai aprender muita coisa legal dessa ferramenta que é aí poderosíssima e que é indispensável para fotógrafos, né? Então, junto o Igor, como forma aí de presentear você que se tornar membro VIP, ele cedeu esse pacote de presets. E se você tiver na dúvida aí de como você vai instalar, como é que você vai usar, não se preocupa que eu vou enviar junto um vídeo te ensinando aí como é que você vai instalar, como é que você vai usar esses presets. Aí você pode dar uma incrementada ainda maior no seu trabalho de edição, nas suas imagens. E, além disso, você vai receber também um e-book que vai te ensinar como é que você vai montar os seus projetos para obter os benefícios da Lei Rouanet, que é a lei uma das leis, né, de incentivo à cultura. Então, quando você tem o seu projeto aprovado lá pelo Ministério da Cultura, você pode ir pedir o patrocínio das empresas. E, claro, isso vai ajudar muito você poder finalmente realizar aquela sua ideia, fazer aquele seu projeto de fotografia que você estava lá pensando como fazer e não sabia como. Então, esse projeto pode ser feito e esse e-book pode te ajudar em como você montar isso, porque tem algumas regras, tem algumas especificações que seu projeto tem que ter para ser aprovado. Então, esse e-book vai te dar aí toda a orientação para você poder montar o seu projeto e enviar com maiores chances aí dele ser aprovado. E fora isso, fora todos esses bônus que eu já te falei, então, as 3 palestras exclusivas, o áudio das palestras, o e-book, o certificado, o curso de fotografia documental, o pacote de presets, fora todos esses bônus, eu ainda estou vendo aqui mais algumas outras coisas. E assim que eu tiver já fechado, que eu tiver ok, eu vou divulgar para vocês por e-mail. Então, mas podem ter, assim, certeza que tem mais alguns bônus vindo para incrementar ainda mais a decisão que você tomou de ter se tornado membro VIP. Mas aí, fiquem tranquilos que eu vou avisando por e-mail. E não importa se você já é VIP ou se você se tornar membro VIP hoje, eu ainda não falei os bônus, você vai receber do mesmo jeito, tá? Quanto a isso, não se preocupe. Quem já é VIP vai receber também do mesmo jeito esses novos bônus que eu divulgar, tá? E só um último aviso. Amanhã, sexta-feira, dia 1º de abril, e não é mentira, amanhã encerra o prazo para você adquirir esse acesso VIP pelo preço promocional. Então, eu sugiro você, se você está querendo realmente investir em você, dá esse passo. Aproveita enquanto a gente está no preço promocional. Depois esse valor vai ser outro. Então, aproveita agora, que você vai pagar menos. Fazendo adquirindo o acesso VIP agora, você vai pagar, e você pode fazer até em 12, de R$ 45,50. Então, realmente é um investimento baixo em relação a todo o conhecimento que você vai ter contato, a todos os profissionais que você vai poder aprender, dos profissionais que estão ali fazendo realmente seus projetos, que tem grande valor para agregar no seu trabalho, na sua vida. Então, realmente, você pensar em 12 parcelas de R$ 45,50 para ter acesso a todo esse conhecimento e ainda mais esses bônus, é um valor muito baixo. Então, vale muito a pena você investir em você mesmo, investir no seu aprendizado e com isso você começa a levar mais a sério o seu trabalho e aí pode ir além e aí pode realmente deslanchar aí na sua carreira. Então, aproveita esse valor promocional que vai ficar disponível até amanhã, então até dia 1º de abril, às 23h59, você ainda vai poder se tornar membro VIP com esse valor promocional. Depois vai ser outro. E aí você vai poder também, mas aí vai estar outro valor. Então, eu sugiro que você aproveite realmente até amanhã e já dê esse passo além aí em busca do seu trabalho, da sua carreira, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E, claro, esqueci de falar uma coisa super importante. Eu ofereço uma garantia
que é realmente muito boa. A gente tem aí a lei, a garantia dos 7 dias, né, de que se alguma coisa acontecer, você tem 7 dias para devolver. Eu ofereço uma garantia de 30 dias. Então, aproveita esse valor promocional até amanhã e você vai ter 30 dias para assistir todo o conteúdo, assistir as palestras, ouvir, absorver todo esse conhecimento. E se por acaso você achar que aquilo não foi legal para você, você não aprendeu nada com aquelas palestras, realmente não foi útil para você, não tem problema. É só você me mandar um e-mail pedindo cancelamento, que eu vou te devolver todo o seu investimento. E eu não vou te perguntar por quê, eu não vou pedir justificativa. Você tem 30 dias para falar, não, isso aqui não é para mim, eu não quero, não gostei da Cris, e não tem problema nenhum, a gente vai continuar amigo. Então, aproveita aí o valor promocional e aproveita para testar aí durante os próximos 30 dias, tá legal? Então, era esse o último recado que eu tinha para te dar. E a semana do CONAF está chegando, segunda-feira, vamos começar aí o primeiro dia de palestra, e tá muito legal, realmente. A gente está aqui trabalhando pesado para que tudo dê certo, para que tudo corra bem nessa semana e para que todos vocês tenham uma experiência incrível com as palestras, com todo o conteúdo que vai ser compartilhado durante a próxima semana. Então, qualquer dúvida, é só me escrever, é só escrever para contato@clicandoeandando.com, tá? Manda aí, qualquer dúvida que você tiver, é só mandar para a gente, que a gente responde aí. Tenho recebido diversos e-mails todos os dias, adoro ler, eu leio todos os e-mails que chegam todo dia para mim, então é realmente muito legal, agradeço a todos que separam um minutinho ali do dia para me escrever, seja para parabenizar o projeto, seja para falar que um vídeo ajudou, seja para falar que está ansioso para o começo do CONAF. Então, eu realmente fico muito feliz com todos, com cada e-mail que eu recebo, e eu faço questão de ler todos eles. Eu procuro ao máximo responder cada um deles, mas o tempo está super corrido aqui esses dias, então eu separo ali um período em todas as manhãs para realmente me dedicar aí à leitura desses e-mails. Então, você pode ter certeza que se você me escrever, eu vou ler seu e-mail, isso é fato, tá? Então, obrigada por você que escreveu para mim, CONAF, por Clicando e Andando. Realmente fico muito feliz por você ter escrito para a gente. E agradeço por você ter ficado aqui com a gente até agora, aqui, acompanhando esse bate-papo. E é isso. Aproveita, então, o valor do acesso VIP até amanhã, o valor promocional. E segunda-feira a gente começa, então, com o primeiro dia do CONAF 2.0. Então, é só se ligar lá no seu e-mail, que eu vou te mandar os avisos e os links para as palestras, e a gente se fala, então. Boa noite, um abraço e até mais.